Olá, eu sou o professor Rafael Tadeu Conde da Mota, professor de matemática, e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de operações de matrizes. Nas últimas aulas, nós vimos soma de matrizes. Em soma de matrizes, nós precisávamos que as matrizes tivessem todas a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E os elementos eram somados um a um. Porém, na multiplicação é totalmente diferente. A gente também tem um critério para saber se a multiplicação existe ou não, mas o que a gente precisa é que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Vamos ver juntos? Aqui nós temos um exemplo com uma matriz 2 por 3 e uma matriz 3 por 4. Podemos verificar que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Com isso, essa multiplicação existe. E a resposta, a matriz produto, vai ter a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda, ou seja, uma matriz 2 por 4. Observando isso, conseguimos ver que A vezes B não pode ser igual a B vezes A. E, em alguns casos, nem existe um desses produtos, como esse exemplo. A vezes B resulta numa matriz 2 por 4. B vezes A não vai atender o critério, ela não existe. E como a gente faz essa multiplicação se a quantidade de elementos é diferente? A gente vai fazer a multiplicação como cada elemento da matriz produto vai ser a soma dos produtos dos elementos de cada linha com cada coluna. Então, uma linha e uma coluna vão resultar em apenas um elemento. Vamos fazer um exemplo? Aqui nós temos uma matriz 2 por 2 e uma 2 por 3. Podemos verificar que elas podem ser multiplicadas. Mas como saber visualmente qual que eu vou ter que multiplicar por qual coluna? Nós vamos armá-las da seguinte forma. A primeira matriz um pouco abaixo e a segunda um pouco acima. E aí nós podemos fazer essa ligação de linha com coluna. E vamos obter a resposta aqui abaixo. E cada elemento da matriz resposta vai ser a interseção de uma linha com uma coluna. Então, fazendo essa linha e essa coluna, nós obtemos um elemento. Na outra coluna, outro elemento. Na outra coluna, outro elemento. E assim por todas as linhas, quantas forem as linhas da primeira matriz. No caso aqui são duas, então conseguimos obter uma matriz 2 por 3, como já era de se esperar, 2 por 3. E como é que a gente opera essa linha com essa coluna? Nós vamos multiplicar o primeiro elemento pelo primeiro elemento e somar com o produto do segundo elemento pelo segundo elemento. Então vamos lá. 1 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 5, 15. Obtemos 15, que é o primeiro elemento da nossa matriz resposta. E aí nós vamos para a segunda coluna. E vamos ter 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. E vamos obter menos 5, que é o segundo elemento da nossa matriz resposta. E indo para a última coluna, nós vamos ter 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 4, menos 12, obtendo menos 9, que é o terceiro elemento. E agora vamos para a outra linha e vamos fazer a mesma coisa com a segunda linha. E a primeira coluna, que vai resultar no primeiro elemento da segunda coluna. Então vamos ter 4 vezes 0, 0, menos 2 vezes 5, menos 10, que vai resultar em menos 10 como primeiro elemento. O segundo elemento vai ser operando com a segunda coluna. Então vamos ter menos 8, mais 2, menos 6, sendo o nosso segundo elemento. E o terceiro elemento e último vai ser a última linha com a última coluna, 12 mais 8, resultando em 20. E essa é a nossa matriz produto. Vamos ver um segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos uma fábrica, são montados 3 modelos diferentes de televisores.
os modelos A, B e C. As tabelas mostram as quantidades de peças usadas em cada modelo e a quantidade prevista de televisores a serem montados nos meses de janeiro e fevereiro. Qual a quantidade de peças que será necessária para a montagem dos televisores nesses 2 meses? Reparem que as informações que são pedidas na pergunta são a quantidade de peças nos meses. Então, não importa o modelo, importa a quantidade de peças para serem utilizadas para montar todos os modelos. Então, se nós convertermos essas tabelas em matrizes dessa forma, nós vamos verificar que aqui nós temos uma matriz 2 por 3 e aqui uma matriz 3 por 2, que de fato elas podem ser multiplicadas. Agora, observe o seguinte, a nossa matriz resposta aqui, ela vai ser uma matriz 2 por 2. E observem que não são só os números, mas também a interpretação dos dados. As linhas da primeira coluna, elas correspondem a peças. E a coluna a modelo. Aqui nós temos modelo por mês. E aí, o que acontece? Quando a gente faz o produto, eu não falei que a gente pega esse número de linhas e esse número de colunas? Isso acontece também com os dados, tá? Então, a linha da matriz produto vai ser peças e a coluna vai representar os meses, o mês. Então, o que acontece? Nós temos peça por mês, que é exatamente o que está sendo pedido. Vamos ver isso, vamos resolver para ver isso na prática. Quando nós montamos essas matrizes aqui, nós temos a coluna janeiro, a coluna fevereiro e as linhas transistor e LED. Observem que quando a gente fizer a multiplicação, o resultado vai ter justamente uma matriz peças por mês. Então vamos lá? Fazendo esse produto, nós vamos ter o quê? 20 vezes 800, 16.000, 10 vezes 300, 3.000 e 5 vezes 100, 500, totalizando 19.500. O que esse resultado representa? Representa a quantidade de transistores necessárias em janeiro para produzir a quantidade de TVs que são previstas. Fazendo o mesmo com a outra coluna, nós vamos ter 20.000 mais 5.000 mais 2.000, totalizando 27.000. Então, vamos precisar de 27.000 transistores para o mês de fevereiro. Fazendo a mesma coisa na segunda linha, nós vamos ter 40 vezes 800, 32.000, mais 9.000, mais 2.000, totalizando 43.000 LEDs para janeiro. E para fevereiro, nós vamos fazer 40 vezes 1.000, 40.000, 30 vezes 500, 15.000 e 20 vezes 400, 8.000, totalizando 63.000 LEDs para o mês de fevereiro. Então, observem que além da número de linhas e número de colunas representarem a matriz produto, não é só a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, mas também os dados que elas trazem. Correto? Então, com isso, nós podemos ver que o que a gente precisa saber? Que a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda e que a multiplicação vai ser a soma do produto dos elementos de cada linha com cada coluna e o resultado vai ficar na interseção da linha com a coluna. Muito obrigado. Nos vemos nas próximas aulas.